Muito bem, vamos começar então, após darmos a motivação, a razão de ser pela qual devemos estudar essa temática, vamos passar para o primeiro elemento do nosso estudo. O que são os livros apócrifos? Então, para entender o que é um evangelho apócrifo, vamos começar aqui apresentando o sentido etimológico desta palavra. É uma palavra grega, né? É importante ter presente isso, é um termo grego. Composto é uma palavra constituída por um prefixo, apó, e um adjetivo, crypto. O que essa palavra significa? Muito bem, cripto quer dizer escondido. Portanto, apócrifo quer dizer para esconder, colocar à parte, oculto, escondido, secreto. Baseado, então, nessa etimologia desta palavra, nós observamos que este termo, essa palavra apócrifo, faz jus ao que denomina. Então, nós iremos agora, só assim, nos deter um pouco sobre este termo no Novo Testamento. Então, a palavra apócrifo, o termo apócrifo, aparece 3 vezes no texto do Novo Testamento. Aparece lá em Marcos 4:22. O texto diz assim: pois nada há de oculto, a expressão oculto traduz o termo crypton, que não venha a ser revelado. E nada há em segredo. Apócrifon. Aí a gente já vê que a palavra apócrifon, apócrifos, é traduzido com a expressão segredo, né? Essa expressão também aparece em Lucas 8:17. É o mesmo dito de Jesus: não há nada oculto que não venha a ser velado e não há nada escondido. Então, aqui é traduzido como escondido, que não venha a ser trazido à luz. Essa expressão também, esse termo, também aparece em Colossenses 2:3. Nele estão ocultos, apócrifoi, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, a gente percebe o termo ocultos, porque a expressão aqui está no plural, apócrifoi. É interessante observar também que o termo apócrifo, no Antigo Testamento, aparece 13 vezes na tradução grega do Antigo Testamento, na Septuaginta. Vou dar apenas aqui um exemplo da utilização do termo apócrifos no Antigo Testamento. Está lá em Daniel 12:22. Revela mistérios profundos e enigmas ocultos. Então, o termo ocultos aqui traduz o termo apócrifon. Muito bem, agora nós iremos para uma outra questão. Os diversos significados para o termo apócrifo, né? Eu já disse apenas um, aquele etimológico, né? Apócrifo como sinônimo de escondido, como sinônimo de secreto. Neste sentido, com esta acepção, o termo apócrifo foi usado, por exemplo, por Clemente de Alexandria, como um sinônimo de secreto, reservado a um grupo de iniciados, né? Ou de escondido. Um outro sentido para o termo apócrifo é aquele de herético, de falso, contrário à doutrina oficial. Neste sentido, o termo apócrifo foi utilizado por Santo Irineu de Lyon. Santo Irineu, quando escreveu diversos héreses, então usa o termo apócrifo como sinônimo de falso, de contrário à doutrina oficial. Ele fala e usa esse termo nesse sentido. Então, nós também podemos aqui apontar um terceiro significado para o termo apócrifo. Qual que é? Porque, veja, os apócrifos como um falso herético
é claramente um sentido, obviamente, negativo. Mas o termo apócrifo também pode ser utilizado simplesmente para designar textos não inspirados, não canônicos. Não. O que não implica necessariamente em um juízo de valor negativo. Né? Esse aqui é apócrifo, ou seja, não é inspirado. Eu não estou querendo com isso dizer que é um texto mau, que as ideias ali presentes sejam reprováveis, né? Então, neste sentido, o termo apócrifo foi utilizado, por exemplo, por Orígenes, no terceiro século, né? Apócrifo como não canônico, não inspirado. E eu diria que também, neste sentido, por exemplo, protestantes usam este termo como sinônimo de não inspirado. Não quer dizer necessariamente que ele é falso, herético ou perverso, ou contrário à sã doutrina. E por que eu posso dizer que eles utilizam nesta direção? Porque o mundo protestante costuma publicar Bíblias com os textos que eles chamam apócrifos, né? A Bíblia protestante com apocrifia, né, com livros apócrifos, a Bíblia protestante com aqueles 7 livros que os protestantes chamam de apócrifos, mas nós católicos chamamos de deuterocanônicos. São aqueles 7 livros que não aparecem na edição protestante. Você sabe que a Bíblia protestante faltam 7 livros. Isso a gente se refere ao Antigo Testamento. No Novo Testamento, a nossa edição é igual. Então, quais são esses 7 livros que os protestantes chamam de apócrifos e nós chamamos de deuterocanônicos? Vamos elencar. Esses livros são Tobias, Macabeus 1, Macabeus 2, Judite, Sabedoria, Baruque e Eclesiástico. Então, esses são os livros que não aparecem na Bíblia protestante. Alguém me perguntou uma vez, Frei, eu posso usar uma Bíblia protestante? Eu digo, bom, pode. O protestantismo não é problemático naquilo que eles têm. O problema do protestantismo é o que eles não têm. Né? É o que falta. Então, a Bíblia protestante faltam 7 livros. E tanto é verdade que faltam que eles publicam suas Bíblias e colocam com apócrifos. Eles publicam um livro. Por quê? Porque esses livros que não estão no cânon protestante, cânon quer dizer a lista dos livros inspirados. Esses livros que não estão no cânon protestante, eles fazem falta. Do ponto de vista histórico, porque eles dão conta de um período da história que vai do retorno do exílio, né, até o nascimento de Jesus. Então, esse período da história de Israel, que alguns chamam de intertestamentário, né, eles estão presentes aí, eles são documentados exatamente por esses livros chamados apócrifos, né? Por exemplo, o período dos Macabeus, né, a dominação ptolomaica, e por aí vai. Então, isso sem falar de alguns conceitos teológicos que são desenvolvidos nos livros deuterocanônicos, que, consequentemente, estão ausentes na Bíblia protestante, porque eles não têm os deuterocanônicos. Né? Então, está aí o nome desses deuterocanônicos. Uma coisa mais que eu preciso dizer é que não apenas faltam esses 7 livros, mas também alguns capítulos de alguns livros. De quais livros? Do livro de Daniel e do livro de Esther. Então, se você pega uma Bíblia protestante, você não vai ter o capítulo 13, nem o capítulo 14 do livro de Daniel, nem vai ter o capítulo 3º, o versículo de 4 a 90. Então, você não vai encontrar
essas partes no livro de Daniel, nem no livro de Esther, capítulo 10, versículo de 4 até o versículo 2 do capítulo 16. Então, faltam esses livros e estes capítulos dos referidos livros, né? De Daniel e de Esther.